Olá, meu nome é Vitor Emerigito Rosa, sou cardiologista do INCOR e o tema da nossa aula é: de forma prática, meu paciente deve ir para TAV ou cirurgia? Então, quando a gente fala na intervenção do paciente valvopata, nós temos sempre que lembrar dos passos da nossa diretriz brasileira de cardiologia, de valvopatias, né, publicada em 2020 pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, nós temos 4 passos que devem ser percorridos antes de chegar no 5º passo, que é essa decisão que é o tema de nossa aula. Então, o primeiro ponto é avaliar a gravidade anatômica da doença, que é verificar se esse paciente tem ou não estenose aórtica importante. Hoje, pelas recomendações das diretrizes atuais, a gente só deve intervir em pacientes com estenose aórtica importante. Já existe discussão de fazer a TAV ou a cirurgia em pacientes com insuficiência aórtica, mas isso ainda é off-label, ainda não faz parte das nossas diretrizes, tá? São exceções. O habitual da gente indicar a TAV é no paciente com estenose aórtica. Segundo passo é definir a etiologia. Isso vai nos ajudar a decidir o procedimento que deve ser realizado. Então, geralmente, os pacientes, na grande maioria dos estudos, são de etiologia degenerativa, ou seja, estenose aórtica calcífica. Existem estudos de estenose aórtica bicúspide e pouca coisa na literatura sobre reumático. Então, a grande maioria dos estudos é sobre degenerativo e bicúspide. O terceiro passo e o quarto é para definir se tem indicação de intervenção ou não. Nosso paciente tem sintomas, como dispneia, angina ou síncope. Se tiver sintomas, já vai direto para o 5º passo, que é definir a nossa intervenção. Se não tiver sintomas, a gente avalia a presença de complicadores, fatores prognósticos. Então, na presença de sintomas ou fatores prognósticos, aí sim eu vou discutir a intervenção, se é TAV ou cirurgia. Então, eu vou começar com um casinho clínico para ilustrar, né, a nossa aula. Né? Então, uma paciente de sexo feminino de 70 anos que tem sintoma, tem estenose aórtica importante, ou seja, temos estenose aórtica importante, é sintomática, tem indicação de intervenção. Tem alguns fatores de risco, como diabetes não insulino dependente e hipertensão, e seus scores de risco são de risco baixo. Ela tem um risco baixo para intervenção cirúrgica, 1,2% de Euroscore 2, 1,29% de STS. Nossa paciente não tem nada que chama atenção nos exames laboratoriais, não tem anemia, não tem plaquetopenia, função renal é adequada. Quando a gente vê o eletro dela, não tem nada que chama atenção, não tem BAVT, não tem BAV de primeiro grau, não tem nenhum bloqueio de ramo, um eletro que só tem um pouco de sobrecarga de câmaras esquerdas. A gente faz um score coronariano, né, um score de cálcio coronariano para avaliar a possibilidade de doença coronariana. Ela não tem nada, não tem nenhuma teromatose nas coronárias, então não tem coronariopatia. O ecocardiograma mostra uma função ventricular normal, um pouquinho de hipertrofia e confirma que ela tem uma estenose aórtica importante e degenerativa, um gradiente médio de 45, uma área valvar de 0,9, fibrocalcificação importante. A gente faz uma angiotomografia para avaliar a possibilidade, se dá ou não, se é factível ou não a realização da TAV e a gente olha que sim, dá para fazer TAV. Então, a paciente pode ir tanto para TAV quanto para cirurgia, né? E aí fica a pergunta, qual que é o melhor tratamento para essa paciente? É uma idosa de baixo risco, ela pode ir para TAV ou para cirurgia. Então, o primeiro tópico a se perguntar é como que é essa paciente? Ela tem estigmas de fragilidade? Olha só, essa é a nossa pacientinha. Ela tem 70 anos, mas ela aparenta ser bem mais idosa, ela é emagrecida, né? Ela tem características de fragilidade. Então, é a primeira coisa que nós temos que avaliar. O que é fragilidade? Tá? É um estado de vulnerabilidade. A paciente tem fraqueza física, ela tem uma diminuição da reserva fisiológica, ou seja, se ela sofreu uma agressão, como uma cirurgia, ela pode ter maior mortalidade, maior tempo de hospitalização, declínio funcional. Então, a fragilidade está fora dos scores de risco habituais. Veja, ela tem um baixo risco, mas ela é frágil. Então, a gente tem que tentar avaliar a fragilidade nos pacientes para decidir se a gente vai para um procedimento menos invasivo, como a TAV, ou para a cirurgia. Existem vários scores, tá? Esses scores, por exemplo, o CATS, com o score clássico, ele não é feito para essa decisão do paciente com estenose aórtica importante, porque o score de CATS, ele mostra uma fragilidade muito intensa quando ele é positivo. Ou seja, o paciente tem dificuldade para tomar banho, para se vestir sozinha, para ir ao toalete sozinho, para mudar de um lugar para outro, continência urinária e fecal, alimentação. Ou seja, quando o paciente tem um score de CATS positivo, ele é muito frágil. Eu não tenho dúvida. Talvez seja um paciente que não precisa nem fazer nenhum score. Eu só olhando o paciente já sei que ele é muito frágil. Outro score é o score da Linda Fried,
tá? Que tem também características aqui que às vezes se confundem, que fazem um overlap com características da insuficiência cardíaca da doença valvar. Ou seja, perda de peso não intencional, pode ser pela caquexia cardíaca, diminuição de força palmar, teste de caminhada aumentado. Veja, o paciente às vezes tem uma dispneia tamanha que o teste de caminhada vai ser aumentado. Então não é a fragilidade inerente ao doente, é uma fragilidade da insuficiência cardíaca. Exaustão às queixas, o paciente com insuficiência cardíaca vai ter também. Baixo nível de atividade física, o paciente com insuficiência cardíaca vai ter também. Então veja, outro score de fragilidade que às vezes se confunde com insuficiência cardíaca. Então nossa tendência hoje é usar esse score aqui, o EFT score, que veio desse estudo Freud AVR. Tá? Ele leva em consideração 4 domínios e ele foi feito em pacientes com estenose aórtica importante que foram submetidos para TAV ou cirurgia. Ele não foi feito para dizer qual procedimento é melhor, mas sim para dizer se esse paciente é frágil ou não. Então ele leva em consideração 4 domínios, que é o domínio motor, que é o levantar e sentar da cadeira, tá? Cognição, realização do teste do Mini-Mental, anemia, se tem hemoglobina baixa ou não, e desnutrição através da albumina. E eu consigo pontuar se esse paciente tem ou não fragilidade, e obviamente eu vou ter uma tendência a indicar um tratamento menos invasivo se ele for frágil. Esse é o teste que a gente costuma utilizar porque ele é rápido, fácil de fazer e ele foi feito para estenose aórtica importante. Então, o primeiro ponto é definir fragilidade no paciente. Isso está fora, né, dos scores de risco habituais. Outro ponto importante é avaliar se esse paciente tem contraindicações específicas ao procedimento cirúrgico, ou seja, é contraindicada a cirurgia. Ele tem baixo risco, mas não dá para fazer cirurgia, porque ele tem cirrose hepática com insuficiência hepatocítica, uma HP, hipertensão pulmonar muito grave, já fez múltiplas cirurgias cardíacas prévias, então tem toda uma aderência, dificuldade de abordagem, aorta em porcelana. Às vezes o paciente é jovem, ele não tem risco cirúrgico alto, mas tem aorta em porcelana, não dá para fazer cirurgia, então só resta TAV, embolia pulmonar recorrente, irradiação torácica prévia com aderências torácicas, deformidade torácica grave e às vezes um enxerto na coronária, né, uma mamária DA anterior que ele colocou numa cirurgia prévia, ela está aderida ao externo, não dá para fazer esternotomia. Então quando o paciente tem contraindicação específica ao procedimento cirúrgico, só resta TAV para ele. Terceiro ponto é avaliar o risco cirúrgico através de 2 scores. Um deles é o Euroscore, é um score fácil de ser realizado, são poucos itens, ele vai dizer se o risco cirúrgico para a intervenção desse paciente, tá? Ele é uma ferramenta online, então você coloca lá Euroscore 2 na ferramenta de busca e vai aparecer o site do Euroscore 2, você faz facilmente esse score, então ele te pontua porcentagem de risco de intervenção, se for mais do que 8% é um alto risco cirúrgico, e o STS score, que esse aqui, o Euroscore é a população europeia, o STS foi feito na população americana. O STS também é uma ferramenta online, você acha na ferramenta de busca da internet, e quando você faz o STS, ele te dá, além do risco de mortalidade em 30 dias, te dá outros parâmetros, como risco de insuficiência renal, risco de AVC, dentre outras coisas. Então a gente tem que aplicar esses 2 scores que são os mais utilizados para a troca valvar aórtica no momento. Então vou dar um outro exemplo de outro caso clínico. Esse aqui é um idoso de 70 anos, sexo masculino, não é frágil, eu avaliei o teste de fragilidade, ele não é frágil, ele é sintomático, tem uma estenose aórtica importante, tem alguns antecedentes, como hipertensão e dislipidemia, ele é um ex-tabagista, tá? Tem os scores de risco baixos, o Euroscore é 2 e STS é 1.23. E o laboratório dele é normal, um clearance de 50, não tem anemia, não tem plaquetopenia. E aí o eletro não tem nada que chama atenção, só uma sobrecarga de câmaras. O ecocardiograma confirma a estenose aórtica importante. Ele não tem coronariopatia. E aí a gente volta para a nossa pergunta. Para ele, qual que é a melhor intervenção? Então, vamos para um próximo exame, que é a tomografia para TAV, angiotomografia protocolo TAV, ela é sincronizada com o ciclo cardíaco e é feito um corte entre 30% e 35% do RR. Então, é uma tomografia específica para medir o tamanho do anel, para ver se a TAV é factível. E aí, às vezes, a gente pode encontrar algumas coisas que não esperadas. Veja, esse paciente tem um score de cálcio da válvula extremamente alto, com uma valvopatia bicúspide. Ele tem uma válvula bicúspide. Então isso talvez, num paciente que possa ir para cirurgia ou TAV, talvez um score de cálcio muito alto, com uma válvula que não é tricúspide, talvez seja melhor fazer a TAV. Desculpa, fazer a cirurgia, né? Os resultados seriam um pouco melhores com a cirurgia.
Existem outras coisas que a gente pode encontrar. Então, às vezes, uma calcificação para via de saída que atrapalha a TAV, né? Aumenta o risco de ruptura do anel. Às vezes, no trajeto, ele tem alguma coisa na aorta, como, por exemplo, uma úlcera. Às vezes, ele tem muita calcificação nas artérias femorais, né? O tamanho das femorais não é adequado para a gente fazer a TAV via femoral. A gente fala muito de TAV. A TAV tem vários acessos. Pode ser via femoral, via transapical, via transaórtico. Mas, quando a gente fala de comparar a TAV com a cirurgia, a TAV ela é melhor quando ela é transfemoral. Os outros acessos eles são piores do ponto de vista de desfechos, né? Então, aqui eu estou falando de TAV femoral. Entre a TAV femoral, não dá para fazer TAV femoral, e a cirurgia, talvez seja melhor fazer uma cirurgia, certo? Então, a angiotomografia ela pode contraindicar o procedimento de TAV nesses pacientes. E aí, como paciente de baixo risco e tanto faz ir para TAV a cirurgia, talvez seja melhor a cirurgia convencional. Então, vamos falar da indicação de uma maneira resumida agora para vocês. Se o paciente ele é inoperável, ele tem alto risco cirúrgico, ele é frágil? Se a resposta para uma dessas perguntas foi sim, a tendência é se indicar a TAV, TAV transfemoral, um tratamento menos invasivo. Agora não, ele não é inoperável, ele é de baixo risco, não é frágil, eu vou avaliar a idade desse paciente. A tendência é que pacientes abaixo de 65 anos, o implante cirúrgico, a troca valvar cirúrgica seja a melhor opção. Agora, se ele for um octogenário mais do que 80 anos, a tendência é TAV, um tratamento menos invasivo, pela durabilidade da válvula. Agora, nesse meio termo, entre 65 e 80 anos, a gente vai individualizar. A gente precisa ver características inerentes ao paciente. Você acha que o seu paciente vai viver mais do que 10 anos? Como que eu vou avaliar isso? É muito difícil, né? Muito subjetivo eu falar se o meu paciente vai viver mais de 10 anos ou não. Mas se existe uma tendência, ele não tem nenhuma outra comorbidade, ele é um paciente ativo, se a tendência é que ele viva mais do que 10 anos, a tendência é fazer uma cirurgia. Agora não, ele é um idoso, ele tem 70 anos, mas ele não é frágil, mas ele tem aí algumas comorbidades, talvez não viva mais do que 10 anos, mais uma vez isso é muito subjetivo, a gente tem que individualizar com o nosso paciente, mas se ele vive, a tendência for que ele viva menos que 10 anos, a tendência é esse paciente ser submetido a TAV. Tá? Tem várias questões aqui que não foram respondidas ainda, né? Como qual a durabilidade da TAV? Né? Será que essas válvulas mais novas duram mais tempo? E aí esse procedimento pode ser aplicado para pacientes que viverão mais do que 10 anos? Será que se eu fizer uma TAV no meu paciente agora, a TAV em TAV é factível? Será que eu posso fazer, então? Eu coloco uma TAV agora, ficou bom, ficou um anel de tamanho adequado, né? Ficou um orifício de tamanho adequado. Daqui a 10 anos, se essa TAV não tiver mais boa, tiver deteriorada, posso fazer uma TAV dentro dela? É uma outra pergunta que ainda a gente não tem muita resposta na literatura, né? Lembrar da anatomia, se o procedimento vai ser feito e a chance dele ficar bem feito é grande, então sempre pensar nisso. Lembrar das possíveis complicações da TAV que ainda estão sendo estudadas, então a TAV tem uma maior tendência a ter uma insuficiência paravalvar. Muito se discute sobre o risco de trombose da TAV, qual que é o impacto a longo prazo disso. A trombose geralmente ela é subclínica, né? O paciente não tem nenhum sintoma, mas será que a longo prazo essa válvula vai durar menos? São respostas que a gente ainda não tem, tá? E o risco de procedimentos concomitantes. Então hoje eu coloco uma TAV no meu paciente, mas daqui a 10 anos talvez ele tenha doença arterial coronariana. E vai ser possível eu abordar a doença arterial coronariana com um determinado dispositivo que eu escolhi de TAV? Então são algumas perguntas que a gente não tem a resposta ainda e fica esse questionamento que deve ser avaliado quando for individualizar num indivíduo que pode tanto ir para a TAV quanto para a cirurgia. Então, as mensagens finais que eu quero deixar para vocês é que essa escolha de TAV versus cirurgia deve levar em consideração outros fatores além do risco cirúrgico. Fragilidade, se o paciente é inoperável ou não, o risco cirúrgico sempre avaliar se é alto risco ou não é muito simplório, tá? Então, mais uma vez, se uma paciente é inoperável, tem alto risco ou é frágil, lembra sempre da fragilidade, a nossa tendência é fazer a TAV. Agora, se ele for um baixo risco, sem fragilidade, depende muito da idade. Jovens, a tendência é que seja cirurgia. Mais idosos, octogenários, a tendência é que seja TAV. E nesse meio tempo a gente tem que individualizar, tentar entender qual vai ser o prognóstico, a sobrevida do meu paciente depois que eu fizer a troca valvar ou a TAV. Se ele tiver uma tendência a viver muito mais do que 10 anos, colocar uma cirurgia, né, indicar uma cirurgia de troca valvar. Se a tendência for viver menos,
indicar procedimento menos invasivo. Lembrar que isso não é uma regra, tá? A gente sempre tem que individualizar nosso paciente. Muito obrigado.